Capítulo 41. Projeções comandadas. 16 de novembro de 1979. Sexta-feira. 25 graus centígrados no termômetro da parede do quarto. Umidade no ar, 61%. Tempo bom. Estava na cidade à tarde e pretendia ficar por lá até mais à noite, quando um amparador aconselhou-me a vir para casa em razão dos trabalhos das projeções. Os exercícios tiveram início às 19 horas e 49 minutos, sentado no leito, sentindo a presença de tal mal assenhoreando-se do meu soma de modo absoluto, fazendo energizações à distância. Talvez por 20 minutos, dentro desse período chamado horário da angústia humana, desenvolveram-se as energizações até que a própria Consciex deitou o meu soma em decúbito dorsal, com um travesseiro fofo sob a cabeça e dois sob as duas áreas poplíteas, atrás dos joelhos, as mãos sobre as pernas, perto das virilhas, como a ensinar-me a melhor posição intrafísica para a decolagem do psicossoma. A minha consciência permaneceu vígil, imediatamente à saída do comando direto da Consciex sobre o corpo denso. Senti o começo da catalepsia projetiva que teve início pelas mãos, os braços, os pés, as pernas, o tronco, até atingir o pescoço e os músculos faciais. Invisível destra pousou-me sobre a testa e uma parte calva da cabeça, sem afetar a lucidez. Percebi a possibilidade de movimentar os braços extrafísicos sobre o abdômen numa semi-exteriorização. Passaram-se muitos minutos e mantive a consciência lúcida quando procurei selecionar o sistema pessoal de vibrações mais potentes próprias para a decolagem. Nesse período de fenômenos mentais extraordinariamente intensos, identifiquei a presença de duas consciexes amigas ao lado. Senti que iria fazer uma projeção consciente integral, assistido pela Consciex Tal Mal. Desfrutava de um percentual de lucidez incrível, de efeitos múltiplos na marca de 100%, ao se dar a primeira fuga do soma. O psicossoma flutuou oscilando um pouco até se estabilizar alguns centímetros acima do corpo deitado, e depois o cordão de prata fez a tração suave de volta. Tal Mao começou a manipular-me com energia ao longo de todo o soma e daí a pouco avisou-me mentalmente imperativo: role para a sua direita. Obedecendo à ordem de comando, rolei o psicossoma para a direita e saí livre. Permanecendo nas proximidades, senti a força imensa do cordão energético como se o testasse. São assustadores o vigor e o poder da energia que trazemos nessa ligação entre os dois corpos. O processo de projeção integralmente consciente desencadeia a força de fabulosa usina dentro da gente mesmo. O rolamento do psicossoma parece brincadeira de criança, mas funciona às maravilhas. Retornando ainda ao soma, novamente percebi a sugestão de rolar para a direita, e desta vez senti o psicossoma virar sobre si mesmo, dando 3 voltas para a direita com surpreendente ímpeto e rapidez. Interessante que o psicossoma dá voltas e o cordão de prata não se enrola. Já observara isso anteriormente, numa decolagem em espiral. O fato diz respeito à natureza de sua estrutura. Nessa ocasião, surgiu para mim a clara iluminação ambiente. Saí volitando com profundo contentamento. Aflorou-me o impulso de tranquila força no íntimo e a sensação indescritível de imaterialidade e leveza. Nasceu de novo aquela euforia da outra vida, incontestavelmente superior à existência terrestre, que põe a gente sentindo-se em paz absoluta com a humanidade, o universo inteiro, quando todos os contratempos, dores, emoções, trabalhos, anseios e esforços perdem muito a sua significação e quase desaparecem de tão pequeninos perante a realidade multidimensional experimentada na dimensão extrafísica. Toda a expressão humana enfraquece o relato do que se deseja exprimir nessa condição. Dei intencionalmente intensas braçadas pelo espaço com essa cópia matriz, invisível, do corpo humano
desta vez menos condensada que de costume, indo de um lado para o outro sobre o Oceano Atlântico, até que recebi a sugestão de voltar ao Soma. O comando da sugestão continuava com Tal Mao e a força do cordão de prata não atuou nesse retorno. Em décimos de segundos, adentrei o corpo sem despertar, permanecendo firme à lucidez da consciência. O soma cataléptico dava-me a impressão de uma caixa trancada. Sabia que, se quisesse, sairia agora com enorme facilidade pelo espaço. Percebo que, no meu caso, é bem mais fácil o processo de decolagem em sequência, depois que foi executada conscientemente a primeira saída, numa série no mesmo dia ou noite, sem movimentação do corpo físico. Disse-me o sereno amparador que homens e mulheres, com elevado padrão de intangibilidade cosmoética, podem desenvolver ações ativas e úteis na multidimensionalidade, adquirindo a continuidade da consciência absoluta, estado de consciência contínua, circulando ininterruptamente entre as dimensões intrafísica e extrafísica, erigindo para isso uma ponte interdimensional que permite à memória passar, sem esforço, de uma dimensão consciencial para outra, formando a vida um todo uniforme de vigília incessante. Aceito pacificamente esse fato relativamente aos grandes luminares da evolução que iniciam, na verdade, a ponte interdimensional nos períodos intermissivos, dispensando os períodos de sono quando consciexes, ou deixando o psicossoma repousar, atuando apenas de mental soma. A consciência não precisa do sono. Quem precisa do sono é o corpo e, em certos casos, o psicossoma. O sonho é o maior protesto da consciência contra o sono. A projeção lúcida é a vitória da consciência contra o sono e o sonho comum. Veio a sugestão para mover os braços e o corpo todo. Desloquei o soma da imobilidade e várias articulações estalaram. Deixei o decúbito dorsal e virei-me para o lado esquerdo. A minha vontade era preparar-me para deixar o soma outra vez, mas a sugestão de Tal Mao foi para levantar-me do leito e colocar no papel, com minúcias, todas as impressões, pois para isso é que desencadeara as projeções comandadas. Existem dezenas de processos diferentes para auxiliar a Consim a fugir temporariamente do corpo denso. Este tipo de projeção assistida por um amparador que transmite as ordens mentalmente é de uma facilidade fantástica e comunica um bem-estar indizível. A prática tem revelado que a projeção amena dessa natureza geralmente constitui uma prévia do projetor para tarefas assistenciais, rememoráveis ou não, no resto da noite. Esses treinos de saídas e reentradas conscientes, tentando penetrar no fenômeno no laboratório do próprio corpo e na própria casa, são de enorme valia, porque quanto mais se exerce a projeção, menos exercícios são exigidos para a sua reprodução. A experiência adquirida em numerosas pequenas projeções, aparentemente insignificantes, permite as projeções prolongadas de caráter importante pelo entendimento dos processos e a disciplinação dos pensamentos, das emoções e do próprio soma. A minha consciência esteve ativa do início ao fim dos processos projetivos. Há projeções e interiorizações perfeitas e imperfeitas, conforme o grau de conservação da memória consciente contínua nas diversas etapas das ocorrências. Essas de hoje podem ser situadas entre as primeiras, com um percentual de vigília extrafísica de 90% a 100% o tempo todo, sem o mínimo hiato da lucidez intacta total, e pode-se dizer inconsútil. Sentia-me agora numa disposição eufórica para fazer as coisas. Venho notando nestes últimos anos que essas mini-férias de minutos que deixam o corpo denso vazio em pequenos períodos estimulam o organismo e defendem a saúde intrafísica. Seria isso consequência da euforia extrafísica? Por aí, se observa que a projeção consciente, assunto que nada tem de misterioso e que está ao alcance de qualquer um,
Dependendo do percentual de esforço próprio, por óbvias razões, é especialmente indicada a consim, homem ou mulher, cega, hemiplégica, paralítica, doente crônica acamada, detenta que deseja melhorar-se, permitindo fugir à fadiga intrafísica, à dor, às doenças e a inúmeros outros problemas humanos, facultando-lhe uma segunda existência à noite, deslocando-se por aí pelo psicossoma liberto. O relógio marcava 9h07 da noite. Levantei-me, fui à sala, chamei minha esposa, que estava junto de uma parenta, vendo televisão, e relatei-lhe os desprendimentos conscientes, procurando passar para ela um pouco da alegria que sentia intensamente nascida das projeções em série da noite. Confirmando as suposições, tive mais tarde outra decolagem consciente, rolando para o lado esquerdo e que se prolongou noite adentro nos serviços distantes com o amigo Tal Mao, a quem agradeci por todos os esforços da noite. Não senti nenhuma impressão penosa em qualquer lance dos acontecimentos. Pelas ocorrências iguais às desta noite, conclui-se que nem sempre é possível separar os componentes parapsíquicos dos processos anímicos nas projeções conscientes do psicossoma. As projeções segmentadas do psicossoma constituem as semidescoincidências, fenômenos frequentes antes da projeção consciente integral do início ao fim. As descoincidências predispõem às interiorizações parciais, que acontecem em apenas décimos de segundos. As interiorizações parciais, quando súbitas, por sua vez, causam repercussões regionais no soma. As repercussões intrafísicas regionais súbitas se relacionam profundamente com as áreas dos chakras ou centros energéticos. Assim, a repercussão da área abdominal, sede do sexo-chakra, umbilicochakra e esplenicochakra, causa calafrio na espinha ou a contração do esfíncter anal. A repercussão na área torácica, sede do cardiochakra, provoca profundo suspiro compulsivo por atingir os pulmões e a respiração. A repercussão na área do pescoço, sede do laringochakra, estimula a deglutição inesperada de saliva. A repercussão devido à interiorização somente da cabeça ou de todo o psicossoma, dirigido pelo laringochakra, estimula a deglutição inesperada de saliva. A repercussão devido à interiorização somente da cabeça ou de todo o psicossoma, dirigido pelo coronochakra, sediado no topo do crânio, desencadeia um estampido característico no interior da cabeça, ou o som clássico da interiorização abrupta. Quando a interiorização total súbita é muito violenta, além do som intracraniano, o projetor pode sentir uma taquicardia efêmera. A repercussão intrafísica da interiorização parcial dos membros superiores e inferiores cria efeitos motores ou contrações e espasmos dos músculos das pernas e dos braços, inclusive, mais restritamente, apenas dos dedos ou de um dedo isolado. Nas mini-descoincidências, é comum ocorrer a posição de Trendelenburg extrafísico, ou seja, o psicossoma exterioriza-se quase todo, ficando inclinado para baixo, somente com a cabeça extrafísica dentro do cérebro que conserva a mente vígil. Daí a pouco, acontece a posição supina extrafísica com o psicossoma pairando sobre o corpo denso. Tais fenômenos são de fácil verificação para o projetor que tenha feito algumas projeções conscientes. É simples questão de se exercitar. Essas repercussões podem acontecer no estado hipnagógico, nos pródromos do sono, quando tem início a descoincidência com qualquer um, em outras palavras, até mesmo com projetores inconscientes ou toda pessoa ao começar a dormir. As decolagens em espiral, para cima, e a saída com o rolamento rápido do psicossoma para o lado demonstram que o cordão de prata pode ser torcido à vontade sem nenhum inconveniente. Seria este cordão energético constituído de uma reunião de unidades de energia ou substância quintessenciada. Se você chegou até aqui no vídeo, saiba que disponibilizamos uma playlist
com os capítulos anteriores na descrição abaixo. Se gostou do conteúdo, nos ajude dando um like e compartilhando com seus amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E até ao nosso próximo vídeo.